Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 17. Liberdade por meio da renúncia interior. 5.1. Arjuna disse: Ó Krishna, falas em renunciar à ação, mas ao mesmo tempo a recomendas. Bem me agradaria saber ao certo qual desses dois é o melhor caminho. 5.2. O Senhor abençoado respondeu: Quando entendidas corretamente, tanto a ação quanto a não ação podem salvar. Das duas, porém, a reta ação é a melhor. No capítulo 3 do Bhagavad Gita, Krishna declara inequivocamente que nesse universo vibratório é impossível evitar a ação. E aqui assegura também inequivocamente que tanto a ação quanto a não ação podem salvar. Estará se contradizendo? É preciso compreender que no presente contexto o conceito de não ação difere de inação. O eremita, ao meditar, está ainda agitado, embora permaneça sentado por longas horas em silêncio, em alguns casos por dias ou meses ininterruptamente. A diferença é que a imobilidade física nem sempre equivale à inação mental ou à suspensão dos fluxos sutis de energias internas. O yogi imerso em meditação profunda está sem dúvida ativo, embora de um modo bastante diverso do que acontece a outras pessoas. Sua ação se volta para dentro. Ele faz a energia transitar pelos nervos sutis da espinha. Pode estar, talvez, caso seja um jiva mukta, expiando karmas de encarnações passadas, vivenciando de novo visivelmente o que outrora fez e ofertando esses atos no altar do espírito com a consciência de que, mesmo quando agia instigado pelo ego, só Deus sonhava sua vida e atuava por meio dessa ilusão egóica. A necessidade de estar exteriormente ocupado desaparece por si quando a pessoa alcança a condição de Jiva Mukta e dissolve seu ego na consciência cósmica. Mesmo então, como Krishna já enfatizou no Gita, as almas livres que vivem neste mundo frequentemente se empenham, mediante ações exteriores, em dar aos outros um exemplo de vida correta. Fazem isso porque as pessoas comuns achariam muito fácil, depois de enveredar pelos sanyas, o caminho monástico, tornar-se mental e fisicamente inativas em nome da renúncia completa. Meu guru me disse que muitos sadhus, homens santos ou pessoas dedicadas à vida espiritual, dirigem-se ao Himalaia em busca de uma vida de meditação. E uma vez lá, sentindo-se incapazes de meditar durante horas a fio, passam o resto do tempo dormindo, comendo e tagarelando. De inativos físicos, tornam-se preguiçosos de corpo. Nada tendo em que ocupar a mente, vão, aos poucos, se tornando também preguiçosos mentais. Por fim, com a mente adormecida pelo desuso, tornam-se indolentes de espírito. Que resta para recomendar seu modo de vida baseado nessa pretensa renúncia? Nada. Meu guru dizia: muitos não passam de vadios. Alguns, prosseguia Yogananda, permitem que chefes de famílias os alimentem, e esses o fazem com muito gosto quando têm meios para tanto, achando que semelhante serviço lhes melhorará o karma. E alguns desses tais homens santos, enquanto isso, desprezam aqueles que os sustentam como mera gente mundana, presa à roda do sansara. É triste constatar que muitos dos que alegam ter renunciado ao mundo, em todas as religiões, sendo eles próprios verdes no sentido de não amadurecidos espiritualmente, tendam a depreciar os chefes de família, quando a finalidade da renúncia consiste toda em livrar-se por completo da consciência egóica. Menosprezar seja lá quem for é consolidar o ego. De fato, muitos sadhus, swamis, brahmacharyas, eremitas e outros, supostamente dedicados apenas a Deus, permitem que sua própria atitude de dedicação espiritual lhes alimente o orgulho. O homem que diz ter renunciado ao mundo deveria, acima de tudo, sublimar seu ego, ofertando-o ao infinito. A prática de entrar para um mosteiro e ali ser disciplinado por superiores, título infeliz, não há como negar, tem seus pontos positivos, mas os negativos também não faltam. A submissão a um guru autêntico é essencial para a busca de Deus, pois o guru conhece as necessidades kármicas do discípulo e pode orientá-lo naquilo que ele precisa fazer.
fazer hoje para escapar às consequências do que fez ontem. O superior monástico, em regra, quase nunca tem essa sabedoria e considera prioritárias as necessidades da instituição, a expensas das necessidades espirituais do indivíduo. Obedecer a ele, que não passa de um chefe, pode reforçar os anseios espirituais reais, mas pessoais do subordinado, pois o chefe costuma mesmo ignorar o que este precisa fazer para alçar-se espiritualmente à consciência de Deus. Ao subordinado, diz-se quase sempre: agradarás a Deus obedecendo ao teu superior. Mas, e se o superior lhe ordenar algo que seja obviamente errado ou contrário aos seus princípios? Nosso conselho ao subordinado não pode ser outro: vê lá o que fazes. A obediência em tais circunstâncias pode ser ou parecer boa para a comunidade, mas as consequências para o indivíduo, foram estas as palavras do meu guru, se resumirão em enfraquecer-lhe a vontade. A resposta, sempre à mão nos mosteiros, é: se o teu superior estiver errado naquilo que te prescrever, Deus o corrigirá. Será? Nunca vi essa famosa sabedoria monástica justificada na vida real. Aos olhos de muitas pessoas, a vida em mosteiro é uma forma maravilhosa de encontrar e servir a Deus. Mas o velho modelo de obediência absoluta a este ou aquele em nome da salvação eterna está fora de moda e é, na verdade, medieval. O que se faz necessário sempre, especialmente numa época em que pessoas do mundo inteiro estão se conscientizando de que a verdadeira natureza da matéria consiste em energia, é viver mais livremente no eu, ou seja, em Deus. Quem tem alguma vivência no caminho espiritual pode de fato dar bons conselhos a noviços, pois seria ridículo só para afirmar o próprio livre-arbítrio ignorar a voz da experiência. Entretanto, ver-se obrigado a agir apenas para agradar a uma pessoa que talvez nem seja iluminada é transferir indevidamente o peso da responsabilidade para ombros alheios. Temos a nossa própria responsabilidade perante Deus. Como diz Krishna no Gita, mais vale falhar no cumprimento de nosso dever do que obter êxito cumprindo os deveres dos outros, qualquer que seja o dever de uma pessoa, e nem sempre é fácil determiná-lo. Ela não poderá cumprir simplesmente deixando-o aos cuidados de outra. Muitos monges e monjas transformam-se nos mosteiros em pálidas imagens do que foram, infelizmente no sentido negativo e não no positivo, de desprendimento do ego. Eremitas e outros que justificam sua inação, tornando-se parasitas enquanto eles próprios se devotam ao quê? A dormir e a fofocar? Transformam-se da mesma maneira em sombras do antigo eu. Sadhus e swamis valentes não se encontram por aí aos montes, no papel de heróis que se erguem das cinzas da consciência egóica, purificada pelo fogo, a fim de voar como a lendária fênix nos céus da liberdade interior. Convém ainda examinar uma expressão muitas vezes usada: chefe de família. Quem é o chefe de família? Muitos dos chamados chefes de família, para começar, não têm casa nenhuma, não têm filhos, esposa ou marido, nem apego muito grande às suas posses. Presume-se pela acepção do termo que se acham envolvidos na luta aquisitiva, exultando com bens e prestígio, ávidos por mandar nos outros e nutrir seus egos com os frutos sumarentos da fama e da admiração pública. Nenhuma dessas coisas acrescenta nada à expressão chefe de família. Os verdadeiros santos, de fato, às vezes possuem a casa onde moram, mas não são, de certo, chefes da casa, pois no íntimo não se julgam proprietários de coisa alguma. O verdadeiro critério está num nível superior. Não importa o que a pessoa possui ou faz, mas o que é interiormente. Yogananda afirmou que cumprir os deveres do mundo enquanto existirem deveres a serem cumpridos é o melhor caminho. Convém saber, entretanto, que isso não pode servir de desculpa para a busca de prazeres materiais e realizações, pois no fim de contas os prazeres não são de forma alguma prazeres e as realizações só trazem enormes desapontamentos. Continuamos esse mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.